Vamos supor que estejamos elaborando um teste de hipóteses para a média e podendo ser um teste T ou um teste Z. Se for um teste Z, no eixo horizontal estaríamos lendo os valores da estatística Z. Se for um teste T, o eixo horizontal vai estar apresentando os valores de T. E vamos supor, além disso, que se trate de um teste unicaudal à esquerda. Sendo o teste unicaudal à esquerda, o sinal da hipótese alternativa seria menor do que, e a nossa chance de rejeitar a hipótese nula estaria nessa região aqui à esquerda. Bom, o valor associado à hipótese nula é o ponto de partida para realizarmos os cálculos. E ele estaria associado a esse valor central. Em termos de estatística Z ou estatística T, ele corresponderia ao valor zero. Se quisermos, por exemplo, que desejemos trabalhar com um alfa, um nível de significância de 0,05, num teste unicaudal à esquerda, esse valor de alfa, então, seria a área à esquerda, uma área aqui à esquerda, correspondendo, então, a uma área de valor 0,05, por exemplo. Se quiséssemos trabalhar com um alfa maior, essa área seria maior. Se quiséssemos trabalhar com um alfa menor, essa área seria menor. Ao estabelecermos esse valor de alfa em um teste Z, automaticamente essa fronteira que passa a separar a região de H0 da região de H1, a região de H1 é a região do alfa. Essa fronteira, se nós estivéssemos trabalhando com a estatística Z, essa fronteira seria um Z subscrito alfa. E esse valor de Z nós conseguiríamos ler na tabela de distribuição normal padronizada. Se, na verdade, nós estivéssemos realizando um teste T, essa fronteira seria um valor crítico de T subscrito alfa, onde esse T subscrito alfa também seria lido numa tabela T, necessitando apenas de uma informação a mais, que corresponderia a um número de graus de liberdade. Então, observem que até agora não falei nada sobre a amostra, sobre o comportamento da amostra, sobre a média da amostra, ou sobre o valor da estatística calculada a partir da amostra. Apenas apresentei aqui que num teste unicaudal à esquerda, o alfa estaria à esquerda, e faltaria eu reforçar que o alfa corresponderia à probabilidade de eu cometer um erro tipo 1. Ou seja, eu começo o teste de hipóteses supondo que a hipótese nula é verdadeira. E mesmo supondo que a hipótese nula seja verdadeira, se a minha estatística amostral, Z ou T, cair nessa região aqui, à esquerda, eu rejeitarei a hipótese nula, mesmo que ela seja verdadeira. E aí eu estarei correndo o risco de cometer o erro tipo 1. Se eu quiser que esse risco seja menor, eu diminuo o valor do alfa e o valor crítico de Z ou de T vai avançar para um pouco mais à esquerda. Vamos continuar essa ideia no teste unicaudal à esquerda, mas vamos esquecer temporariamente onde fica a fronteira entre a região de H0, que é a região central, e a região de H1, que ficaria aqui à esquerda. Vamos considerar apenas agora que, a partir da média amostral, calculamos o valor da estatística Z. Vou chamar de Z-stat.
um Z subscrito stat. Vamos supor que ao localizar o valor da estatística Z no eixo horizontal, o Z-stat esteja aqui, por exemplo. Num teste unicaudal à esquerda, o valor P vai corresponder à área à esquerda da estatística Z. Então, essa área à esquerda agora corresponderia ao nosso valor P. Então, quando eu estou observando o comportamento da amostra, eu calculo a estatística Z, obviamente se isso for um teste Z. E ao calcular o valor da estatística Z, eu posso calcular o valor P, lendo esse valor P na tabela de distribuição normal padronizada. Agora eu vou juntar no mesmo gráfico o valor P e o alfa. Então, por exemplo, eu vou localizar aqui o alfa. Então, vamos supor que essa região, com esse tracejado horizontal, seja a região do alfa. Sendo essa região do alfa, o valor de Z, vamos supor a princípio um teste Z, o valor de Z corresponderia a essa fronteira, um Z subscrito alfa. E vamos considerar agora que a nossa amostra tenha se traduzido em uma estatística Z que esteja mais ao centro, como por exemplo aqui, caindo então na região de H0. Essa estatística Z, que eu posso batizar, por exemplo, de Z-stat, essa estatística Z é a fronteira do que agora estamos denominando de valor P. Então eu tenho aqui o valor P. O mais importante é observarmos que alfa e valor P são medidas de área abaixo da curva, são medidas de probabilidade no teste de hipóteses. Então eu posso comparar o alfa com o valor P. Se o valor P for maior do que o alfa, eu não rejeito a hipótese nula.